Você precisa comprar um módulo fotovoltaico. E aí o seu fornecedor ou fornecedores te apresentam uma lista das marcas que eles trabalham. E aí, como que você vai escolher esse módulo? Qual é o critério que você vai utilizar para saber se o módulo é bom ou se ele não é bom? Então, beleza. Aí eu comprei o módulo, escolhi, segui os critérios. E agora, quais os cuidados que eu tenho que tomar para que esse módulo realmente seja colocado no telhado e ele gere o que eu estou oferecendo para o meu cliente? E ele dure o tempo que eu estou prometendo para o meu cliente? Então, nesse vídeo, a gente vai citar alguns cuidados que você precisa tomar desde a escolha do módulo até o momento que você analisa a embalagem desse módulo quando ele chega para você, até a instalação no telhado. Com essas dicas, você pode ter certeza que você vai conseguir cumprir o que você está prometendo para o seu cliente. Então, o que é um módulo fotovoltaico? O módulo fotovoltaico ele é uma espécie de um sanduíche. Ele é uma junção de várias peças que formam o módulo que a gente está acostumado a ver nos telhados. E por que eles têm vários itens? Porque não é só colocar no telhado e gerar. A célula de silício ela é muito frágil, ela quebra muito fácil. Então, ela precisa de um conjunto de coisas para garantir que ela realmente vai conseguir cumprir o que ela promete. Então, como o módulo gera energia? O silício que compõe o módulo, ele tem duas camadas, a camada negativa por cima e a camada positiva por baixo. Então eu não vou entrar aqui em toda a parte química da produção, como que se fabrica e tal, eu vou falar do funcionamento. Quando esse material que está em cima, que ele é negativo, ou seja, ele tem um elétron sobrando, quando esses elétrons recebem a luz solar, a radiação solar, eles se excitam e eles conseguem se desprender do material. Como você monta um circuito onde ele sai da parte negativa do módulo, passa por um circuito, passa por uma resistência, e isso é corrente elétrica, né? É o elétron em movimento. Então, depois que ele percorre esse circuito, ele volta para a parte positiva da célula. E com isso você tem um equilíbrio. E a corrente elétrica que percorre esse circuito, ela é diretamente proporcional à energia solar que esse módulo está recebendo. O que define um bom módulo? O que define um bom módulo é se ele entrega o que ele promete. Então nós temos algumas condições que ele tem que ser resistente para que ele realmente entregue o que ele promete. Nós temos condições elétricas, então ele tem que realmente entregar a tensão e a corrente que está sendo prometido. Lá no datasheet a gente consegue ver as perdas conforme a temperatura aumenta. Então ele tem que entregar também, de acordo com o datasheet, essas perdas, porque isso a gente consegue calcular anteriormente, né, quando a gente está fazendo o design do sistema. Então a gente tem aí diversas situações que são nocivas ao módulo. Então com isso, um bom módulo tem que ser resistente às condições climáticas também. Não só isso, tem também o tempo. Então não adianta só ele aguentar condições climáticas, ele entregar o que ele promete, se com o tempo você não vai conseguir usufruir desse módulo conforme ele foi ofertado para você. Geralmente os módulos possuem 10 anos de garantia de fabricação, então se tem algum problema devido a um problema de fabricação dele, você tem 10 anos para conseguir fazer essa troca, e ele tem 25 a 30 anos de garantia de eficiência. Então o que eles geralmente colocam nessa garantia de eficiência? Que em até 25 ou 30 anos, ele vai estar gerando 80% do que ele estava gerando no primeiro dia, porque existe uma degradação. Então esse módulo, conforme o tempo vai avançando, ele começa a diminuir a geração dele. Então nós temos 3 itens que a gente falou aqui: condições elétricas, resistência a condições climáticas, porque ele está num ambiente nocivo, e também a estabilidade no decorrer do tempo. E o que é importante quando você vai comprar esse módulo? Não tem como a gente saber pela marca, eu trabalho com a marca X, trabalho com a marca Y é de referência. Tá, mas da onde você se baseia para entender se esse módulo é de qualidade ou não é? Aí o pessoal fala da Tier 1. Existem outros cuidados que tem que ser tomado na hora de você comprar esse módulo, para você garantir a qualidade dele, para você garantir que esse módulo realmente vai entregar o que você está prometendo. Uma maneira bem interessante são as certificações. Então, como funcionam as certificações? Existem os laboratórios certificadores. Os laboratórios eles seguem certos critérios para garantir que esse módulo realmente atende a todos os requisitos. Existem as normas IECs, que são as normas internacionais, que falam assim, o módulo fotovoltaico ele tem que ser resistente a isso, isso, isso e aquilo. Então ele define os critérios que fazem com que esse módulo realmente seja resistente a tudo que a gente já falou aqui. Então nós temos alguns laboratórios que são até difíceis de falar, né? Por exemplo, esse TÜV SÜD. Ele tem alguns critérios próprios que ele faz todos os testes no equipamento. Então, como eu já disse, esses testes têm critérios que falam, por exemplo, para garantir a degradação do módulo no tempo, existe o teste X, você tem que usar os parâmetros Y para você conseguir fazer, para garantir que se ele passa ou não passa. Tem a PVEL, tem a PVTEC, nós temos o Inmetro. Então foram definidos os critérios, foram definidos quais os testes têm que ser executados, e aí a empresa que fabricou o módulo vem e fala, certificadora, faz os testes aqui para mim, paga a certificadora, que ela também precisa da remuneração, e aí eles executam todos os testes nesses módulos
para ver se eles realmente passam. Passou em todos os testes, ganham a certificação desse laboratório. Certo, mandei para o laboratório vai analisar, vai fazer os testes e tal, mas do quê? O que esse módulo tem que aguentar? Por exemplo, nós temos algo que se chama neblina salina. A neblina salina, ela tende a corroer o módulo, as conexões. Tudo que é metal que tem contato com essa neblina salina tende a sofrer oxidação. Ou seja, o que acontece? Ela perde elétrons para o ambiente e com isso ela começa a ter a corrosão das partes metálicas. Então o módulo fotovoltaico, por exemplo, ele tem o frame, né, que é a estrutura dele em volta de alumínio. O alumínio se corrói no tempo. Então o que eles fazem? Eles fazem um tratamento superficial, eles anodizam esse alumínio para que ele tenha uma proteção contra a oxidação no ambiente. Nós temos os ventos, porque você coloca o módulo ali. O módulo em cima do telhado ele tem um espaço entre o módulo e o telhado. Com isso, o vento entra por baixo. E esse módulo tem que ser resistente, senão ele vira um paraquedas, né? Ele sai voando, ele quebra. Então tem diversos danos que podem ser ocasionados pelo vento. Então esse módulo tem que aguentar o vento. Então ele passa pelos testes para mostrar que ele vai aguentar uma velocidade alta de vento. Tem também a umidade, que como a neblina salina, ele também pode causar a oxidação das partes metálicas do módulo. Tem a umidade, a alta temperatura, que também aumenta a questão de oxidação. Ciclagem térmica, que é o frio e calor, frio e calor. Então aqui no Brasil nós temos uma região quente, mas muitos módulos fotovoltaicos são instalados em regiões extremamente frias, com neve, etc. Então a ciclagem térmica também importa para a qualidade desse módulo. Chuva ácida, a chuva ácida também tende a corroer, raios ultravioleta também. Então assim, o ambiente que o módulo é colocado ele é extremamente nocivo. E esses testes garantem para a gente e para o nosso cliente que ele realmente vai suportar as condições que ele passa estando no telhado. Como eu falei, nós temos também a degradação pela vida útil do módulo. Então, conforme o módulo vai envelhecendo, qual é a degradação que esse módulo tem? Então, as condições que você coloca ele no telhado quando ele é novo, elas têm que perdurar, pelo menos em proporção, pela vida útil do módulo. Afinal, a gente está falando de algo que vai ficar ali por 25, 30 anos ou até mais. Eu estou falando aqui só os dados de garantia, né, que as fabricantes dão. Também tem outro teste, que qual que é o efeito do módulo sobre sombreamento? Então, o módulo ele tem ali os diodos internos. Os diodos internos são por quê? Porque nós podemos ter a corrente reversa dentro do módulo, dependendo de como o sombreamento for. E para isso não acontecer, quando o sombreamento entra no módulo, só num pedacinho no módulo, então os diodos entram. Por quê? Porque o diodo ele é como se fosse uma flecha, a corrente consegue passar só por um lado. Quando vem a corrente reversa, ela não passa. Então o diodo ele garante o fluxo da corrente, ele garante que a corrente não vai voltar no fluxo oposto. Porque quando volta no fluxo oposto, as células que estão ali, elas se comportam como carga. Então ali você tem uma perda de energia, você tem as possibilidades de aquecimento, ou até mesmo um incêndio no seu módulo. Quando você pega o datasheet dos módulos, que você tem, as opções que você tem, você consegue ver quais os laboratórios certificaram esse módulo. Então ele tem um selinho ali no datasheet. E com isso você sabe quais módulos passaram por mais critérios e quais módulos passaram por menos critérios. Alguns laboratórios trabalham com critérios da IEC e alguns laboratórios trabalham com critérios próprios. Geralmente são alinhados, né? Mas eles definem as próprias normas internas para garantir que esse módulo realmente deve ser certificado ou não. Beleza, então eu abri meu datasheet, vi lá quais têm as certificações, eu vi que esse aqui é certificado por 3, 4 laboratórios, o outro também é certificado por 3, 4 laboratórios, e os outros são certificados por um só. Então, perfeito, eu vou escolher esses que têm 4 certificações. E aí? O que mais eu devo fazer para escolher o meu módulo? Você tem que alinhar o seu módulo com o inversor que você está colocando. Então aí vem os dados técnicos. Aí vem o trabalho do designer da string, o designer aí do sistema no telhado ou no solo. Por quê? Porque aí você coloca um módulo com uma tensão em aberto muito alta ou uma corrente de curto-circuito muito alta. E você pega um inversor que não tem uma capacidade muito alta de entrada de corrente ou de tensão em aberto, né? A tensão máxima que ele aguenta não é tão alta. Aí você percebe que você não consegue montar as strings nesse inversor. Então, por exemplo, você conseguiria colocar, eu vou dar um exemplo aqui aleatório, né? Você conseguiria colocar 15 módulos se fossem de 500 watts. Mas se eu colocar o de 550, eu não consigo colocar em paralelo. Então eu tenho que colocar tudo em série. Mas existe um limite também, porque a tensão em aberto dele, né, que é o que define a tensão máxima da minha string, não é tão alta. Então aqui no máximo eu vou conseguir colocar 8 módulos. Então eu tenho uma limitação no design do meu sistema, e aí eu não consigo colocar muitos módulos naquele inversor que é pequeno. Então esses dados técnicos também são importantes. Tem também a eficiência. Onde a eficiência impacta? Geralmente no espaço. Por quê? A eficiência ela define qual é a porcentagem de energia solar
que aquele módulo está aproveitando. Então, se nós temos 20%, quer dizer que 20% da energia solar que está incidindo sobre esse módulo é transformada em energia elétrica. Ou seja, quanto mais eficiente o módulo, menos espaço ele precisa para conseguir converter energia solar em energia elétrica. Então, se você pegar dois módulos de 550 watts, um deles mais eficiente, esse mais eficiente você vai perceber que ele pode ser menor do que o outro. Ou se ele tiver o mesmo tamanho, com maior eficiência, ele vai ter uma potência pico maior do que o outro módulo. Então a eficiência a gente trabalha na questão do espaço. Você tem um cliente que tem uma limitação de espaço, você pode procurar às vezes módulos que sejam um pouco mais caros, que tem uma potência maior, né? Vamos dizer, o custo que eu falo é o custo por watt. Então ele tem um custo maior, mas você consegue colocar mais módulos devido à limitação de capacidade e espaço do seu cliente. Então é algo que também se deve analisar. Então eu falei aqui de 3 itens. Olha as certificações, olha os dados elétricos e olha a eficiência comparado à questão do espaço que o seu cliente tem disponível. Perfeito, analisei o módulo, defini qual é o módulo que eu tenho que comprar. Então cheguei à conclusão que eu vou comprar o módulo da marca tal, o modelo tal. E agora? Existem alguns cuidados no transporte e no manuseio que você tem que ter com esse módulo. Como, por exemplo, a embalagem. Você comprou, pagou o fornecedor, chegou esse módulo para você, a embalagem chegou toda ferrada, a embalagem chegou cheia de buracos, você consegue ver marcas nos módulos. Tome cuidado com isso, porque você não sabe o que esse módulo passou até chegar até você. Então é importante que você analise esse módulo quando ele chegou, se a integridade física dele está ok. Porque se você recusar, porque algumas seguradoras de transportadoras não pagam se você aceitar essa mercadoria. Então é importante que você analise na hora que chega, para quê? Se você vê algum problema, você já recuse aquela entrega, e aí você vai explicar para o seu cliente, cara, ó, chegou seus módulos com problema, você até mostra um certo cuidado a mais com ele, e você recusa esses módulos e manda embora de volta. Cuidados ao carregar esse módulo. Então você tem que tomar cuidado também quando você transporta. Aí você vai tirar do caminhão. Algumas vezes consegue tirar no pátio, se você tiver uma empilhadeira, se você tiver uma paleteira, você consegue tirar ele do caminhão já na paleteira, mas se você tiver que abrir, você tem que tomar cuidado no manuseio. Então, você vê, por exemplo, algumas recomendações das próprias fabricantes de módulo se você tiver que colocar um módulo na cabeça para carregar, você coloca um lado do vidro, porque o vidro é mais resistente do que o backsheet, que é a parte oposta ao vidro no módulo fotovoltaico. Esses módulos maiores que nós temos hoje em dia, de 550, 600 watts, eles são muito longos. Então, vamos falar aqui também da integridade do trabalhador, ou a sua integridade se você estiver carregando esses módulos. Então, quando você vai levantar um módulo que tem 2,10 m, 2,20 m sozinho, você tem um torque muito grande. Então, você tem uma tendência à rotação muito grande desse módulo. E você pode ocasionar um dano ao módulo, né, caso aconteça alguma coisa esse módulo caia, ou também a sua coluna. Então esse item também é importante, essa questão do manuseio do módulo, na hora que você tira do caminhão até onde você vai colocar na área de armazenamento desse módulo. Aí entra outra questão, você tem que tomar cuidado também na armazenagem desse módulo. Primeiro, se você for colocar um módulo na horizontal, não coloque peso em cima. Você não sabe qual o efeito desse peso sobre o módulo, porque às vezes é um efeito pontual. Você vai lá e coloca uma caixa de ferramenta em cima do módulo. Esse peso está sendo todo concentrado em um ponto. Você não sabe qual é o dano que isso pode causar ao seu módulo. Então evite colocar coisas em cima do módulo fotovoltaico. Se você for colocar em pé, você tem que tomar cuidado porque ele pode tombar. Se ele tombar, você também pode causar danos ao módulo. Beleza, então a gente armazenou, colocou ele lá no lugar. Se ele for ficar no tempo, cobre ele com uma lona, porque conforme você coloca ele no sol, ele fica tomando esse sol, ele vai degradando já esse módulo. Então você já vai colocar um módulo degradado no telhado do seu cliente. Claro que se a gente vai falando de 1, 2 dias, tranquilo. Mas digamos que você esteja fazendo uma usina maior, você está colocando mais módulos no solo, e esses módulos vão ficar ali armazenados por mais tempo. Então você precisa tomar um cuidado maior na armazenagem. Se for 1, 2 dias, é super tranquilo. Às vezes pega um sol ali, mas você joga para cima do telhado, é muito pouco tempo para causar danos ao módulo. E por último, na instalação, você também tem que tomar cuidado, porque também você pode causar danos ao módulo. Por exemplo, pisar no módulo. Se você pisar no módulo, você não sabe qual o impacto que você está tendo nas células. A célula ela quebra muito fácil. Então você pisa, pode ser que você olha ali e não causou problema nenhum. Por quê? Porque, como eu falei, o módulo ele é um sanduíche. Então a gente tem ali o backsheet e o vidro, eles seguram o módulo junto. Mas ele está trincado, você não consegue ver isso visualmente. Então você tem que tomar cuidado para não pisar no módulo. Se precisar pisar ali na área dele, pisa na borda.
A borda tem uma resistência mecânica maior, mas a recomendação geral é não pise no módulo. Se você trincar essa célula, você vai ter perda de potência, você vai ter ponto quente no módulo, então você tem a possibilidade de ali ser gerado um curto-circuito, e isso pode mais para frente ocasionar até mesmo um incêndio no módulo. Nunca utilize módulos trincados. Pô, trincou, mas eu vou colocar ali até a mesma coisa que eu falei anteriormente. O módulo trincado ele causa um extremo risco ao sistema. Ele não está gerando o que ele deve gerar, porque obviamente não está passando energia solar pelos trincados, e você pode incluir o risco no sistema de causar um incêndio. Evite batidas, então no momento que você vai carregar esse módulo, toma muito cuidado para que você não ocasione batidas nesse módulo. De novo, você não consegue medir qual é o impacto da batida que você deu. Então nas laterais, no vidro, em qualquer ponto, toma muito cuidado quando você estiver transportando esse módulo ou colocando no telhado para que não seja causada nenhuma batida nele. Tem também a questão de, por exemplo, eu já vi uma ponta de parafusadeira, então parafusadeira ali para você fixar os grampos. Eu já vi ponta de parafusadeira cair de bico no módulo e trincar o vidro. Então toma cuidado também com o que você derruba no módulo e o que pode causar essa queda de algum equipamento no módulo. Ah, instalei e agora eu percebi que o módulo está sujo. Não use produtos químicos. O vidro do módulo também possui uma película onde você não pode passar certos produtos químicos. Pesquise sobre qual produto você pode passar na superfície do seu módulo para limpar ele. De preferência, somente água. Talvez um mop, uma bucha, mas evite produtos químicos. Nunca desconecte o módulo em funcionamento. Você tem ali o conector MC4, então você tem as duas pontas que estão unidas, perfeito, funcionando, e os elétrons estão passando por esse circuito. Quando você abre a corrente de circuito, ela tem o risco de um arco voltaico. O arco voltaico ele pode até derreter esse MC4. Então, se você tiver que abrir o circuito, garanta que esse circuito está aberto. Então, que você não tem corrente percorrendo esse circuito. Somente sem funcionamento, sem carga. Esse é um item muito importante. E, é claro, tome cuidado com o sentido da corrente. Então, outra coisa que eu já vi também na minha experiência. Eu já vi ser invertida essa questão da conexão, então colocaram um positivo e um negativo, na mesma string box ia ficar em paralelo, inverteram positivo e negativo. O que aconteceu? Dentro da string box gerou-se um curto-circuito, e aí pegou fogo nessa string box. Isso foi numa fazenda, então pegou fogo na string box, a string box estava ao lado do inversor, sempre coloca a string box ao lado do inversor, nunca embaixo, porque se pegar fogo, você bota fogo no inversor, então perfeito, estava ao lado, pegou fogo. O problema era atrás, onde tinha muitos insumos agrícolas, veneno e etc. Isso também é inflamável. Então, assim, se isso for dentro da casa do cliente, isso pode causar um transtorno imenso. Então, sempre teste o sentido da corrente, o positivo e o negativo, antes de colocar as conexões na string box, ou até mesmo dentro do inversor, se esse inversor já tiver uma string box embutida. Sem o módulo fotovoltaico, o sistema fotovoltaico não funciona. Não existe efeito fotovoltaico sem um módulo. Então, assim, isso já define a importância desse material para o sistema fotovoltaico. Então, os cuidados que eu citei aqui devem ser tomados porque módulo e inversor constituem o sistema. Claro que você tem que tomar cuidado com conectores, com cabos, com proteções, etc. Só que o cuidado sobre o módulo ele tem que ser um cuidado super especial. E muitas vezes eu já vi instaladores, pelo fato de ser muito divulgado que o módulo é resistente, solta o módulo, joga e etc. Então, o cuidado é extremo para você conseguir garantir que você está entregando o que eu disse lá no começo, o que você prometeu para o seu cliente. Então, você coloca o sistema e ele fala, mas, Paulo, não está gerando aqui no meu sistema, por que não está gerando, não está gerando? Não está gerando devido à falta de cuidado que você teve com o módulo fotovoltaico na instalação. Então eu não preciso falar mais sobre a importância dele. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o módulo fotovoltaico. Se você gostou do vídeo, se inscreve, curte e a gente se encontra no próximo vídeo.